Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e essa é mais uma edição do Resenha Plural, o nosso canal do YouTube que você acompanha e que está crescendo a cada dia. Por isso nós precisamos muito do nosso público para que continue acompanhando a nossa programação, continue deixando lá os seus likes. Vocês já constataram que a nossa programação, o nosso conteúdo é de excelente qualidade, é informativo, traz conhecimento, não tem fake news, enfim, a nossa proposta desde o início foi a de levar bons conteúdos ao nosso público. Vocês já ouviram falar em constelação sistêmica ou constelação familiar? É sobre esse tema que nós vamos tratar hoje. A constelação familiar é uma espécie de terapia que surgiu aí há coisa de 30 anos e que hoje tem ganhado inclusive espaço nos trabalhos do Poder Judiciário, nos trabalhos de conciliação, não é? Existe uma orientação do Conselho Nacional de Justiça para que se tentem todos os caminhos possíveis e sérios, evidentemente, para evitar a demanda, para evitar o litígio, não é? Para uma composição. E essa constelação familiar, ela vem militando nesse sentido. E para falar sobre o tema, esse tema tão importante que muita gente não conhece, vai conhecer hoje, eu convidei a advogada e mediadora sistêmica, a mediadora de constelação, a doutora Janice Grave Pestana Barbosa, que trabalha com essa prática há muito tempo, né? Tem uma experiência extraordinária, já tem livros editados, daqui a pouquinho eu vou apresentar os livros da Janice, e eu vou começar pedindo para a Janice que se apresente, que fale um pouco da sua carreira e que diga para o nosso público o que é constelação sistêmica ou constelação familiar. Gratidão, Dr. Carlos César Barbosa. Carlos César daqui por diante, é o Carlos. Doutor César, não. É por esse convite. O campo me trouxe até aqui, o senhor pesquisou sobre esse assunto, eu fico muito honrada e agradecida de poder falar sobre as constelações familiares e como isso entrou na minha vida, entrou na minha profissão. Eu sou Janice Grave, né? Sou natural do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, morei lá até meus 17 anos, depois nós mudamos para Goiás, meus pais agricultores, minha mãe também, e eu vim para Ribeirão Preto justamente para estudar Direito, por isso que eu estou aqui nessa cidade de Ribeirão Preto, e foi assim a minha vida, né, 30 anos de advocacia, sempre na área trabalhista, mas chegou num momento que faltava algo para mim. E eu comecei a ver mudanças dentro do meu trabalho, uma indisponibilidade de estar no litigioso, né, naquele contencioso, no ganha-perde, ganha-perde. Então, e muitas vezes eu não conseguia trazer uma satisfação para o cliente também, aquilo que eu gostaria que ele tivesse presenciando, vivenciando. E foi aí nesse momento que, em 2017, chegaram as constelações familiares, né, na minha vida, na minha profissão. E ali foi uma virada de chave muito grande. Porque eu já não estava, eu já estava fazendo terapia, eu já estava tentando entender o que estava acontecendo com a minha profissão, com o que se passava comigo. E foi aí que eu assisti uma palestra na OAB, então é algo que já me pegou dentro da advocacia, né? Então não foi, não vi as constelações em outro canto, foi através da OAB que eu entrei por esse caminho. E aí logo em seguida eu fui pega, né? Porque isso é algo que quando você aprende, vê o movimento, você passa por uma constelação familiar, você começa a trabalhar, você começa a ver o teu cliente e aquilo tudo que ele te transmite, de que forma que ele sai, e aí isso me fez, assim, realmente tentar, falar assim, eu preciso descobrir o que acontece com esse trabalho. E foi aí que fui fazer pós-graduação em São Paulo, isso foi em 2017, 2 anos e meio, 3 anos, então foram muitas horas, 100% presencial.
Eu tive, assim, 2, 3 professores brasileiros, o restante eram todos alemães. Então, eram aulas com um tradutor, né, que passava. E como eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de uma colônia alemã, então eu sei falar alemão, então isso me trouxe ainda mais proximidade com esse trabalho, porque na hora que o professor falava, eu já entendia antes de qualquer um. Então isso foi muito impactante para mim. E ver esse trabalho das constelações crescendo, né, e fiz toda essa formação, não pensei em escrever livros na época a gente nem tinha biblioteca para muita pesquisa, coisa em português. Nada de doutrina sobre o tema, né? Não tinha, então a gente foi muito pela motivação de querer fazer algo, né, e algo já estava sendo feito dentro do judiciário. Então foi. Quer dizer que é uma prática que nasceu na Alemanha. Na Alemanha. Foi estruturada, né, por Bert Hellinger. Ele é o grande pai da constelação sistêmica. Ele era padre, né? Então ele também depois ele deixou a batina, né? Ele se dedicou 100% a esse trabalho. Então ele pesquisou muito. Então teve outros métodos, outras teorias, técnicas que ele foi estudando e ele viu que faltava algo. E nesse processo dele olhar para aquilo que estava faltando, ele foi trazendo, ele foi desenhando as constelações familiares da forma como elas se apresentam hoje e da forma como a gente aplica esse trabalho. Então o Bert Hellinger, ele se dedicou, ele viveu até 93 anos, e já tem 3 anos que ele é falecido, 3, 4 anos que ele já é falecido, e hoje tem a mulher dele, Sophie Hellinger, que continua, ela publica, ela faz... Continua com o trabalho dele. Continua com o trabalho dele, e também com workshops, quando ela vem para São Paulo. Então esse ano eu tive em São Paulo também. Então é um trabalho de muita responsabilidade, muito sério. E a gente sempre está investindo, sempre está aprendendo, sempre está reciclando, sempre está aprendendo. Eu quero que você conte para o nosso público está ansioso, né, aqueles que ainda não leram ou ouviram falar de constelação familiar ou sistêmica, eles estão ansiosos. No que consiste a constelação familiar, Janice? É uma pergunta assim, né, o que é, como é, o que acontece? E muitas vezes nas palavras a gente não consegue definir isso tudo. Mas em si, a constelação, ela é uma terapia, tá? Ela é de uma sessão que é feita. Então é uma sessão de terapia, ela demora de 40 minutos, 1 hora, 1h30. E lá a pessoa traz a questão dela, ela tem uma dor. Então dentro do inconsciente, do sistema, ela tem uma dor. Então, qual que é a opção que essa pessoa tem? Levar isso para o judiciário, muitas vezes, porque ela não consegue resolver. E a constelação faz justamente isso, ela mostra aonde está a origem dessa dor. Por que ela está naquele sofrimento? O que falta? Então, o Bert Hellinger, ele, dentro do estudo dele, ele viu que são dinâmicas e elas iam se repetindo de família para família. Então, cada clã, cada... Dinâmica essencialmente familiar, daí o nome constelação familiar. Por isso que se chama constelação. Se você traduzir constelação familiar para o português, né, porque ela foi traduzida primeiro para o inglês, depois ela virou constelação. Se você pegar a tradução da constelação, é Familienstellen, em alemão. Então, o que é? Se a gente traduzir, ela vai dizer o seguinte: posicionamento familiar. Então, onde eu estou hoje no meu sistema familiar, posicionada, que me gera dor. Então, a constelação, ela é tipo um foco de luz. Ela vai te mostrar onde você está posicionada, por que você está sofrendo aquilo que você não consegue saber por que você está naquela dor. Então, a constelação faz isso, ela
te mostra e ela te reposiciona. O que que precisa ser feito para você sair desse lugar, para você estar no seu lugar de força? Ou seja, leva a reflexão. Leva a reflexão, traz clareza. Não é o mediador que vai, não é aquele que está aplicando a constelação que vai dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Não é? Leva a pessoa à reflexão para que ela tome decisões. Porque olha só, Carlos César, a constelação, na hora que ela... porque ela tem fundamentos também. E a gente precisa, como constelador, a gente precisa respeitar o limite do cliente, o destino do cliente, né? Eu não posso interferir e dizer, falar, olha, não é isso aqui, você tem que fazer isso. Não, é a alma do cliente, é a alma da pessoa que vai dizer se ela está preparada para aquilo ou não. De olhar para aquilo que ela precisa mudar, onde... Então, ela mesma. Na hora Aliás, essa interferência não é recomendada em nenhum tipo de terapia, né? Lógico, não é recomendada. Tipo de terapia. Então, o constelador, ele fica no lugar dele, olhando para que realmente se possa verificar aonde que está esse ponto de dor. E quando ela toma consciência disso, que aquilo que a constelação mostra, ela vai mostrar algo. Quando ela toma consciência disso, ela fala, tá, agora eu sei. E aí ela organiza, se reposiciona, ou ela, naturalmente, ela não precisa fazer esforço. Ela aceita, ou ela faz diferente, ou se ela se empodera daquilo que ela antes não estava conseguindo fazer. E na constelação, você tem ali a ilustração de algumas peças que você coloca na mesa, é isso? Você tem a ilustração de algumas peças que representam a família da pessoa que está sendo atendida, é isso? E dentro disso é que ela se posiciona. Estou certo ou não? É mais ou menos assim? Tá certo, porque a gente usa bonecos, né? Usa âncoras, não necessariamente precisa ser aqueles bonecos ou aquelas âncoras. Às vezes só uma fala, uma conversa, uma meditação, da pessoa fechar os olhos, dela mentalizar, pai, a mãe ou os envolvidos daquela questão, ela já vai ter uma outra noção. Então, o constelador, ele vai fazer esse trabalho de trazer essa clareza para a pessoa, para o cliente, no caso. Sim, e vejam o nosso público seguinte, apesar de a constelação sistêmica não ser reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, é uma terapia e envolve a questão psicológica, ela tem sido abraçada pelo Poder Judiciário. Como eu disse anteriormente, há uma orientação do Conselho Nacional de Justiça para que se utilizem todos os recursos possíveis e legítimos para evitar a demanda, para que se possa conciliar ou reconciliar as partes que estão litigando. Então veja que pelo menos 5 tribunais de justiça do país já adotam a constelação familiar como forma de conciliação entre as partes. Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça do Ceará e Bahia. O Tribunal de Justiça da Bahia, né? Então são 5 tribunais que já adotam essa prática, já cadastram consteladores para atender os demandantes. E recentemente começou a aparecer algumas críticas, né, em torno da constelação familiar, né? Críticas de pessoas ligadas aos direitos humanos, não é? Tem a questão também do conselho, como as pessoas que aplicam a constelação nem sempre são bacharéis em psicologia, né? Então é óbvio que o conselho se posiciona contra, não é? Um corporativismo, mas é algo que tanto tem dado certo que o próprio Tribunal de Justiça abraçou, né? As críticas que se tem feito, pelo que bem entendi, são no sentido de que a constelação ela pode induzir a um certo machismo em função da posição do homem de liderança na família.
Então pode induzir uma certa subserviência da mulher, uma subserviência excessiva dos filhos a ponto de permitir determinadas práticas agressivas, etc, etc, etc. E eu quero ouvir a Janice a respeito dessas críticas. O senhor trouxe bem lembrado, né, dessas críticas. É algo que está muito em evidência, como tudo, né? Tudo quando algo começa a dar muito resultado. E ainda mais que as pessoas se empolgam nisso, porque eu me empolguei também com esse conhecimento e de usar isso na advocacia, de usar isso dentro da OAB. Nós tivemos uma comissão de direito sistêmico, eu fundei essa comissão, ela ficou até ano passado, aí depois eu me dediquei mais a outro trabalho e passei para frente, né? Hoje é outra pessoa que está à frente dessa comissão. Falar nisso que agora dia 19 vai ter um congresso de direito sistêmico também em São Paulo, na OAB de São Paulo. Então é um movimento que vai por si só, mas existem as críticas, sim. As resistências. As resistências, polaridades, né? A gente sabe, isso é normal. E aí também vem os fake news. Quer dizer, algo aconteceu, a gente não sabe aonde foi, em que cidade que foi, em que oficina, ou em que local, com quais consteladores, mas algo começou falando que tinha essa retraumatização, que tinha esse machismo, que várias coisas. Então, mas ninguém falou, ninguém pesquisou, não se sabe de onde que, né? Começou um burburinho ali, por isso que eu falo fake news, é uma coisa que está virando verdade, eles estão querendo fazer verdade disso. Então, tanto que, ao menos, teve um congresso recente de juízes criminais, né, e eles desaconselharam a constelação nos casos de violência doméstica, né, para, supostamente, né, evitar uma reconciliação em que fosse prejudicar a mulher, né, que militasse em prejuízo da mulher, né? Então, nos casos de violência doméstica, já se tem evitado a utilização. Sim, então o que acontece? Como houve muita empolgação, né, em usar isso no judiciário, porque a gente sabe que o judiciário, os profissionais do judiciário, os advogados, defensores, promotores, é uma carga muito grande, né? Então, quando vem algo que fale assim, olha, a gente consegue resolver muita coisa com esse trabalho, só que com isso a gente meio que perdeu a linha, porque foram se criando cursos de constelação familiar indiscriminadamente. Porque não tem uma regulamentação. Aí você cria o problema da eventual falta de qualidade, né? Sim. Então, você vê, eu fiz uma formação de 2 anos e meio, fora as EADs que eu tinha. Então, dá mais de 400 horas de estudo, de preparação. Mas tem gente fazendo um curso de um final de semana. Então, o que aconteceu? Se perdeu ali. Então, houve talvez num desses lugares alguma imprudência, que isso pode acontecer em qualquer âmbito, tanto no judiciário, na polícia, na medicina, né? Então, teve uma imprudência ali da forma como foi utilizada, e isso agora virou regra. E não é isso que está acontecendo. Na verdade, assim, qual que é a minha experiência dentro do judiciário, tanto na advocacia, né, com pessoas. Hoje em dia eu trabalho só com mulheres, praticamente são mulheres que me procuram, são casamentos às vezes que não sabem para onde ir, e são casos que com a constelação familiar você traz uma solução para eles, e eles conseguem decidir, olha, a melhor forma vai ser um divórcio, ou vai tentar fazer mais uma vez a terapia, sabe assim? Então, é um trabalho que traz uma consciência maior de que, não é tudo que precisa ser o judiciário. Mas no judiciário tem dado muito resultado.
Tanto que eu participei também de oficinas aqui, a gente, desde 2018, a gente já, tanto na Casa do Advogado, na OAB, a gente fez simpósios, palestras, no Judiciário também, aqui tem a oficina Prosseguir, que ela vem já até antes de eu conhecer esse trabalho, com a Ana Lúcia Braga, que é uma consteladora, doutor Elcio também, que foram os pioneiros. Elcio Neto, que era meu colega, promotor de justiça. Sim, eles eram pioneiros nesse trabalho. Funcionou em 6, 8 meses, aí depois por questões financeiras, alguma coisa assim de espaço, pararam com as constelações. Então, tivemos muitas constelações, tanto no anexo da violência também. Nunca teve nenhuma reclamação ou alguma coisa que pudesse invalidar o trabalho. A gente só ouve elogios. Janice, existe algum movimento no sentido de se regulamentar a atividade? Talvez o caminho seja esse. Hoje, até para evitar que muita gente não qualificada, né, porque olha só, esteja no meio. O Bert Helling, ele foi muito contra de escrever livros, porque ele falava assim, que na hora que ele fosse escrever um livro, ele já estaria desatualizado. De tanto que esse trabalho, ele evolui, ele é dinâmico. Então, estaria preso a alguma coisa, né? Que já mudou. Então, ele era muito contra. Mas ele, por tanto insistirem, ele começou a escrever livros. Eu já fiquei fã dele. Porque eu tenho a consciência de que aquele que acredita que já sabe tudo, né, é um grande idiota. Né, porque a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Então, sempre disse que ele faleceu com 93 anos, né? Sim. E dizia que tinha dificuldade de escrever porque com medo de escrever alguma coisa que já estivesse ultrapassada. Veja que coisa interessante, que sujeito sábio. Sim, e na verdade, esse foi um sentimento também dessas pessoas, desses consteladores, dentro da minha pós-graduação, né, do Dr. Sami Storch, que é o precursor do direito sistêmico, que trouxe isso para o Judiciário da Bahia, né, então a gente foi deixando isso. Só que o brasileiro é rápido e ligeiro nas coisas que ele às vezes precisa. E aí isso ficou meio que desordenado. Hoje a gente tem o Instituto Brasileiro de Constelações Familiares e tem um movimento muito grande. Instituto que, por sinal, foi criado por um profissional que atuava em Ribeirão Preto, não é? Não, o Instituto não, ele foi criado tanto pelo Dr. Sami e Dr. Renato Bertatti, que foi um dos primeiros. O Instituto de Direito Sistêmico. Instituto das Constelações. Constelações familiares, Então, está se promovendo muito estudo, porque as constelações, quando você aprende a literatura, você fala assim, você faz uma constelação e você não é curioso para ver o que aconteceu. Essa é a dinâmica das constelações. Então, eu solto isso. Eu faço uma constelação com o meu cliente e ele vai para a vida, ele se empodera, ele vai resolver. E o constelador, ele passa a ser desnecessário para aquele cliente. É dose única. É dose única. Fez e libera. E, na verdade, quando a gente está no judiciário, a gente precisa de números. Porque o judiciário trabalha em cima de estatística. Então, é um trabalho despreparado ainda. Então, o que se começou a fazer agora? Começou a se relacionar os dados, as pessoas, estatísticas, e também fazer um trabalho mais científico, mais sério. Então, tem coisas acontecendo, só que está muito novo, não deu tempo de produzir todo esse conteúdo, esse material que a gente precisa para ter um trabalho científico nesse sentido, mas está sendo feito. Então isso está acontecendo, Aliás, a Janice tem produzido material, né? Ela me trouxe aqui uma obra da qual ela participa, que é Constelação Familiar Sistêmica, né? Quem se interessar pelo tema... Esse foi um capítulo, na verdade, minha pós-graduação. Escreveu um capítulo desse livro, né?
Mas, na sequência, ela escreveu: eu posso ver você. Aqui. Né? E, mais recentemente, ela está lançando, inclusive, um livro que está sendo lançado, foi lançado recentemente, o Sociedade 5.0. Né? Então, para o público, o nosso público aí, se tiver interesse em se aprofundar no tema, né? Tem aqui as sugestões, busque aí a obra da Janice Grave, que é dedicada à constelação sistêmica, à constelação familiar. Né? Janice, você praticamente deixou a advocacia e só trabalha com constelação agora, não é? Na verdade, não é que eu deixei a advocacia. Eu tenho a minha OAB, eu sou regular na OAB. Mas não é mais aquela advogada militante ali do dia a dia? Não, aquilo perdeu o sentido. Imagina quando você, sei lá, você ganha uma Ferrari. Tá lá uma Ferrari na garagem. Por que eu vou andar de Fusca? Né? Então, a constelação me dá muita dinâmica maior para ajudar o meu cliente a resolver, dele olhar para o conflito dele, dessas mulheres realmente saber onde é que está a dor, o que elas precisam fazer no relacionamento delas, que elas não conseguem, elas estão sempre repetindo padrões que existe lá, que a mãe fazia, que a avó fazia, e era isso, e ela não consegue sair daquilo. Então, quando você traz isso para o cliente, ele fica muito mais empoderado daquilo que ele precisa fazer. Então, hoje em dia eu trabalho, assim, quando me procuram para questões judiciais ou questões organizacionais, que são empresas que muitas vezes tem empresas familiares, né? Então, o que é uma empresa familiar? Ela está toda emaranhada, se mistura ali o que é família, o que é empresa. Dificilmente você tem uma empresa familiar que trabalha em paz, né? Cujo trabalho seja totalmente harmônico, não é isso? Sim. E aí também tem questões de inventário, sabe? Então, a pessoa ela já vem com uma questão. Às vezes, a questão é judicial. Só que quando você coloca uma constelação, você coloca os bonecos, você vai ver as dinâmicas que estão atrás daquele momento, daquela situação da pessoa. Sim, olha aqui. E aí... Não é ao vivo, mas já tem alguém me ligando aqui, ó, hein? Eu vou tirar aqui. Então, faço esse trabalho. A gente sempre fala assim que eu estou a serviço, tá? Estou a serviço do meu cliente para ajudá-lo a olhar aquilo que ele realmente não está conseguindo ver. Qual é esse padrão, né? Por que o relacionamento dele não é próspero, não é saudável, né? E aí a gente vai trabalhando. E é sempre importante dizer, né, Janice, que o litígio, na maioria das vezes, não compensa, não é? Eu atuei muitos anos também na área de família, né? Fui promotor de família por muito tempo, e as pessoas têm a ilusão de que o juiz, com uma canetada, ela vai resolver o problema dele. E não resolve, né? A gente sabe que não resolve, não é? É algo muito mais complexo. Mas as pessoas têm, não, mas o juiz vai resolver, a justiça vai resolver. Não, não é assim. Demanda é uma coisa dolorosa, é uma coisa que leva tempo, é uma coisa traumatizante. É algo que, na maioria das vezes, eu costumo dizer, não compensa. A melhor saída para as demandas é sempre um bom acordo. E é claro que o bom acordo, um vai ter que abrir mão de alguma coisa, outro vai ter que abrir mão de outra coisa, né? E eu acredito que a constelação, você me corrija se eu estiver errado, leva muito esse pensamento para as pessoas, para aqueles que você atende, ou não? É justamente isso. E eu vou mais além. Porque o que o senhor falou é técnico. É técnico. Então, quando a gente fala da constelação, e você coloca todo esse trabalho fenomenológico, e aí, por que a pessoa está procurando o judiciário? Porque muitas vezes falta o pai, ou falta a mãe. Então, ela procura alguém superior para cuidar dela.
Sim. Por isso que no judiciário a gente tem que tomar muito cuidado com as vítimas, porque a pessoa está ali como vítima. Só que depende do que acontecer ali dentro de um processo ou dentro de uma audiência, ela passa a ser agressora. Rapidamente. Então, dentro desse trabalho, Porque ali você tem emoções, né? Sim, sim. Então, na verdade, é isso que a constelação faz. Ela traz onde é que está a real dor daquele processo, daquele cliente. O que falta? Muitas vezes o pai abandonou a criança, ou quando ele era criança, ou teve abusos, ou várias coisas que aconteceram ali naquele sistema familiar. Então ela procura essa proteção que ela não teve quando ela era criança, por exemplo. Sim. Então ela busca no judiciário essa figura paterna, ou essa figura materna. E a constelação, na hora que ela percebe isso, que ela está transferindo isso para um terceiro, por isso que eu falo assim, que o conflito murcha, né? Ele perde o sentido, ele perde a força. Então, ali que começa todo esse trabalho. Então, se a gente tem hoje discussões do Conselho, né, Federal de Psicologia... Por isso, eu vou te interromper só um segundo e pedir para o pessoal que está na técnica aqui, acho que tem um outro convidado meu chegando por aí, deve estar no aguardo, só para recebê-lo, Então, desculpe a interrupção. Então, doutor, na verdade, esse movimento que está surgindo aí é justamente por conta disso, é difícil perder a importância. Janice, nós já passamos aqui de 30 minutos, já passamos de 30 minutos, a conversa está muito boa. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Esse tema, eu gosto muito desse tema e tenho certeza que o nosso público vai se interessar por ele também, vai assistir o nosso podcast. E eu gostaria de recebê-la outras vezes aqui, né, para a gente ainda falar mais ainda, né? A gente fez aqui um bate-papo de um pouco mais de meia hora e foi extremamente proveitoso, né? Quem não conhecia ainda a constelação familiar, ao menos já tem alguns elementos, alguns fundamentos aí, alguns rudimentos, né, para se orientar a respeito dela, além das obras aqui que eu indiquei da Janice. Então eu quero te agradecer, eu quero a sua palavra final. O conteúdo do Resenha Plural, nós temos um compromisso muito grande com o conteúdo. Esse é o meu compromisso pessoal, inclusive. O que me leva a fazer esse podcast é exatamente a possibilidade de levar bom conteúdo para o nosso público, né? E hoje você trouxe aqui para a gente um conteúdo muito bom. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço por essa oportunidade de poder falar das constelações, das pessoas saberem que muitas vezes o conflito não compensa, que nem o senhor falou, mas hoje a gente tem outros caminhos que podem trazer mais leveza, pode ser mais fácil para você enfrentar aquilo que você está enfrentando hoje. Então, às vezes não precisa mais de muitas demandas, anos de processo, mas faça esse caminho terapêutico antes, para você também se fortalecer da decisão que a pessoa for tomar. Então, fica aí a dica. Agradeço o convite, aceito outras oportunidades. Com certeza a gente vai esclarecer tudo isso que às vezes não está sendo bem esclarecido nesse momento, né? Faz a mídia, a polaridade, e nós não precisamos de guerra. A guerra acabou. Sim, nós precisamos de paz, e é algo que realmente traz solução de conflitos na sua origem. Tamo aí. Gratidão. Muito bem. Muito obrigado. Hoje o Resenha fica por aqui. Eu espero que todos tenham gostado do nosso conteúdo. Deixem aí o seu like, continuem acompanhando o Resenha Plural, que a cada dia os conteúdos estão melhorando, viu? É só bom conteúdo. Vocês jamais vão encontrar aí fake news e conteúdo que não presta. E a internet está cheia de conteúdo que não presta, hein? Mas o Resenha não, o Resenha é coisa séria. Muito obrigado e até a próxima.